Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado por clicar em assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua família em nome de Jesus. Bom, esse vai ser um vídeo bem diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, porque é um vídeo que eu prometi para alguns irmãos em específico que estão se sentindo um pouco perdido, com algumas orientações ou informações cruzadas que não batem muito bem entre si e algumas interpretações de profecias. Então, eu quis fazer um vídeo, vim orando ao Senhor durante esse tempo. O vídeo era para ter sido feito na segunda-feira, mas eu me senti impedido de gravar esse vídeo até a data de hoje. Hoje é sábado, dia 26 de 7 de 2025. E eu espero que esse vídeo possa contribuir com algumas informações, com algumas direções. Eu quero que ele seja parte de um norte que o Senhor tem dado para a gente participar da transferência de riquezas que a gente tem esperado. E o Senhor já está fazendo. Como eu disse, vai ser um vídeo diferente. Eu vou diminuir até a tela aqui. E antes da gente começar, eu quero ler um disclaimer. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Tô fazendo aqui pela primeira vez. Quero diminuir a minha imagem aqui, porque né, não é o foco do vídeo. Deixar assim. E antes disso, eu quero ler. Ó, as informações contidas nesse vídeo têm um caráter única e exclusivamente educativo, informativo e profético. Nada aqui deve ser interpretado como recomendação, sugestão ou aconselhamento para compra, venda ou manutenção de ativos financeiros. As decisões de investimento devem ser tomadas de forma consciente, considerando seu perfil de investidor, seus objetivos e tolerância a riscos, principalmente orando ao Senhor, buscando direção a Deus diretamente de tudo aquilo que você deve fazer. Recomenda-se ainda a consulta de um profissional devidamente certificado antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. O criador desse conteúdo, no caso eu, não me responsabilizo por qualquer perda, danos ou prejuízos que possam surgir a partir do uso dessas informações apresentadas. Como eu disse, eu estou aqui para orientar e ajudar a dar o norte daquilo que o Senhor tem revelado. Mas é imprescindível que você busque, que você ore ao Senhor e busque discernimento acerca das suas ações. Eu vou compartilhar aqui as direções que o Senhor me deu para mim, no pessoal, e que isso, espero que isso possa ajudar os irmãos também a orarem no sentido de que o Senhor possa também direcionar cada um de vocês em nome de Jesus. Eu preparei um PDFzinho aqui e para explicar algumas coisas. Ó, a primeira imagem que eu separei foi essa aqui do touro e do urso, porque foi uma visão que o Senhor me deu nos períodos da oração da manhã, que eu tive que os irmãos já sabem que eu tenho com a minha esposa, e em um dia eu vi um Shiba e um touro, e no dia seguinte eu vi um urso. E houve assim, muita especulação sobre o que representaria cada coisa, sobre se o urso era a Rússia ou se é o Irã, né? Porque na Bíblia é o Irã, mas hoje em dia ele é a Rússia. Irmãos, eu entendo até que o Senhor possa usar essa mesma visão, essa mesma revelação, para falar de outras formas com cada um. Eu creio nisso e entendo. Mas, para mim, o que o Senhor me trouxe é o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Eu até pedi o GPT para explicar basicamente o que significa essa imagem aqui do touro, né, e do urso. Né? Para quem não sabe, né, o touro ele representa o bull market, representa o otimismo no mercado, é quando os preços das ações estão subindo ou esperam-se que subam. Investidores encontram-se confiantes e querem comprar. Como o touro atira o chifre de baixo para cima, simboliza a alta do mercado. Como, né, eu tive uma aula que o professor uma vez explicou que o touro, quando ele vai atacar, ele ataca, né, de baixo para cima, dando chifrado de baixo para cima. Isso representa uma alta no mercado. Né? Um exemplo, as ações de tecnologia estão em alta, o mercado está em touro, ou em bull market. E o bear é o contrário. Ele representa pessimismo de mercado. É quando os preços estão caindo ou há medo de que caem. Não necessariamente podem cair, mas aquele sentimento negativo, acho que o mercado não vai bem. Os investidores ficam com medo e começam a vender. Como o urso bate das patas, né? De cima para baixo, simboliza o mercado em queda. Diferente do urso, do touro, que ataca de baixo para cima com a chifrada, o urso ataca dando patadas, né? De cima para baixo. O touro, né? Significa o mercado subindo e o urso, o mercado caindo. Voltamos aqui para o PDF. Então, assim, depois dessa explicação, foi nesse sentido que o Senhor me trouxe essa visão. Porque eu estava orando ao Senhor, né? Se você for lá no meu canal, você tem vários vídeos na playlist de transferência de riqueza, das coisas que o Senhor foi me revelando aos poucos como peças de um quebra-cabeça. E a imagem que eu tive, ela não foi necessariamente essa, mas eu usei essa como para explicar o que acontecia.
Porque na visão, primeiro eu via o seu, como eu falei, o seu quando me dá uma visão, ele me dá um detalhe que marca aquela imagem para que eu preste atenção. A primeira coisa que eu vi foi o rabinho enrolado do Shiba. Logo que eu vi o rabinho, eu identifiquei que se tratava de um Shiba. Depois eu vi o cachorro inteiro. Então eu identifiquei que era um Shiba. E eu nunca tinha tido visão nenhuma com Shiba. Foi a primeira vez. E única até então. Eu vi esse cachorro e depois eu via um touro de cabeça para baixo. Ele estava caído, de cabeça para baixo, com as patas para cima. E depois disso, eu comecei a continuar orando e o Senhor foi me dando a interpretação. Ele me mostrava um rastro de velocidade desse touro. Ele corria da minha esquerda para a direita, no movimento, né, normal. E eu não via esse movimento, mas eu percebia esse rastro depois que eu via o touro de cabeça para baixo. Ou seja, o que que o senhor estava querendo me dizer? Que vai haver uma grande expectativa de alta e que o preço vai ter uma certa disparada. Irmãos, essa interpretação que o Senhor foi me dando à medida que eu fui orando acerca da visão. Que o mercado vai estar numa expectativa, sabe, uma ansiedade, ó, vai subir, vai subir. E quando ele sobe, o touro não consegue segurar e ele cai, fica de cabeça para baixo. É essa a interpretação que o Senhor me deu. Por isso que eu mostrei essa imagem aqui, a capa de um dos vídeos, onde eu falo mais detalhadamente dessa visão. E aí, no comentário desse vídeo, uma pessoa, né, um irmão, uma irmã, ele falou assim, ó, a capa da revista The Economist de 2021, que inclusive apareceu lá no grupo e nem fui eu que coloquei, algum irmão trouxe isso lá e alguns irmãos discorreram de forma muito interessante sobre a capa, me chamando a atenção de coisas que eu sequer havia percebido. Eu até quero compartilhar aqui com os irmãos também quando eu trouxe a capa, está aqui embaixo, mas eu quero que as pessoas entendam que essas informações elas vêm cruzadas. O Senhor usa um pouquinho aqui, usa o irmão ali, usa o irmão... E a gente vai coletando essas informações para a gente entender todo esse mover profético. E a pessoa disse o seguinte, ó, a revista de 21 de dezembro de 2024 mostra o cão Shiba Inu ao lado de um tambor com um símbolo de inflamável, é um tambor de petróleo. Aí ele falou, preciso dizer mais alguma coisa? Fui pesquisar porque eu já tinha visto essa capa, mas eu nem me lembrava nela. E tá escrito assim, ó, aí eu respondi, ambos estão escondidos sob os olhos do observador, que é um rapaz que está com óculos, eu vou mostrar, né, com binóculo. E ele está escondido por baixo da bancada do mercado. E ele está na frente do barril de petróleo, né? O petróleo está atrás e ele está ali cruzando a frente. Ou seja, a interpretação, né, que eu fui pesquisando, inteligência artificial, diz que haverá uma troca da economia clássica, né, representada pelo barril de petróleo, e para a economia tecnológica através das criptomoedas. Né? Uma transição, consolidação. Aí, vamos continuar a oração. Aí ele, pois é, acredito que significa que vai haver uma grande queima de Shiba. Irmãos, para que a Shiba consiga chegar no valor profético que a gente tem dela, precisa haver uma queima de Shibas. Isso é um assunto mais técnico, eu não tenho, nem preciso trazer isso com tanta propriedade agora. Posso pesquisar, posso dar, meus irmãos também têm liberdade, pode colocar no chat GPT ou tem inteligência artificial para entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas isso é muito importante que aconteça para que a gente veja a valorização da Shiba. E aí que eu quero trazer a imagem. O que me chamou mais atenção na capa, vou até diminuir o zoom para que a gente consiga ver a capa por inteiro. Acho que é assim. Assim tá ótimo. Tem o Shiba ali embaixo. Vamos mais um pouquinho. Aqui, ó, uma coisa que eu chamei muita atenção é que a mesma luz que está aqui sobre a capa da revista The Economist, irmãos, por que eu estou falando de Shiba? Porque foi a moeda que eu tive na visão e eu estou compartilhando dessa informação com os irmãos. E foi a informação principal que o Senhor está me levando a investir. O Senhor me levou a investir em 4 criptos inicialmente. XLM e XRP, que são as duas principais do ISO 222, que eu vou abordar também nesse vídeo. E as outras duas são moedas sementes, que são a Shiba e a Lunk. A Lunk foi algo. Vou colocar também, né? O senhor está falando, o senhor está falando, vou colocar também. Tive muita paz em investir nessa moeda também, né? Em fazer as ações de Flash Crash. Também vou falar desse vídeo aqui, trouxe até alguns exemplos para os irmãos entenderem como funciona mais ou menos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? O mercado, até mesmo a revista The Economist, que é uma revista que, né, traz ali previsões enigmáticas sobre o futuro, ela usa um simbolismo muito forte nessa revista para falar da Shiba. Por quê? Note que as luzes de Natal, que inclusive passa sobre o nome The Economist, que isso é muito raro, pelo que eu andei pesquisando, é raro você ver um objeto
por cima do nome da revista, dessa revista. De outras, ok, normal. Mas a revista de Comas ela é tida como uma revista mais séria, então ela não permite que nada fique em cima do seu nome. Né? Foi isso que eu pesquisando encontrei. Tem outros, a capa é repleta de simbolismo, tem um monte de coisa, tem Saturno, cubo negro, a árvore de bonsai, a cabeça desse peixe, o símbolo de Harvard, tem um gato aqui, que, né, falando sobre a corrida de ratos, porque fala e mostra, tem uma série de informações, né? Mas o que eu quero tentar? Que as mesmas luzes que estão aqui em cima são as que o cachorro Shiba está brincando com elas. Isso é muito interessante. E o irmão trouxe o quê? Que o cachorro passou por baixo da bancada, derrubou essa pessoa, né, essa criança, pegou essa bolinha aqui e está fazendo uma bagunça na frente do barril, né, em todo o mercado. O Shiba está fazendo uma bagunça no mercado. Ele está do lado de um barril explosivo, né, de petróleo que está com símbolo de inflamável. Ou seja, a gente pode ter aí uma grande pretensão de que o mercado vai virar uma bagunça e a Shiba vai se sobressair. E foi exatamente o que o senhor me mostrava. Ele mostrava um touro caindo, o mercado, ou seja, o mercado, quando deveria subir, ele sofre uma queda repentina, inesperada, digamos assim, e o senhor antes me mostra um Shiba numa posição imponente. Foi essa, um cachorro em pé. Né? Não era nem imponente, mas não era um cachorro deitado, desanimado, ele era um cachorro sério, imponente. E aqui na revista a gente tem um cachorro até de forma até meio brincalhona, né? Com uma bolinha. Ele pegou essa bolinha aqui, ó, tá aqui embaixo, tá com as luzes. E no dia seguinte que eu tive essa visão com o Shiba, o senhor me mostra um urso, e ele vinha da minha direita, da minha direita para a esquerda, assim, com uma velocidade muito grande, e ele devorava, né? Ele devorava um homem com muita raiva, com muita ira. Ele pegava o homem pelo meio, e ele sacudia aquele homem como se fosse um cachorro sacudindo um brinquedo. Ou seja, vai haver uma queda muito violenta, muito forte. Eu acho que quando esse touro cair, essa queda do bear market vai vir assim, derrubando tudo, tudo. O mercado vai entrar em total colapso. Foi isso que eu entendi acerca das visões. Então, o urso, ele, em outras perspectivas, ele pode representar a Rússia, em outras perspectivas, o Irã, mas nessa visão, o senhor está falando de um crash financeiro global, algo assim que nunca aconteceu, que as grandes crises não esperavam, né, nem as grandes crises do passado tiveram um mercado de queda tão violento. E o que me chamou mais atenção, achei mais interessante, é a vestimenta desse homem que estava sendo devorado. Porque é exatamente essa. Eu até coloquei nesse vídeo aqui, ó, que eu publiquei nos primeiros vídeos do canal, eu já falei dele outras vezes. Ele está vestido exatamente dessa forma, como se fosse um agente de Homens de Preto. Alguém ali de óculos, com gravata, terno preto, alguém de alguma agência de inteligência, CIA, FBI, Interpol, alguma agência assim, de muito prestígio. E, e nessa visão, depois os irmãos podem ir lá, eram pessoas que estavam tentando impedir o mover profético de acontecer, mas eles não conseguiam. E nessa visão, o Senhor me mostra novamente. Na primeira visão, eles se prostravam diante do Senhor, porque eles não conseguiam impedir a chuva de bênção que estava vindo, aquela tempestade de bênçãos. E nessa visão, eles eram devorados por esse urso. Né? E aí eu coloquei também essa questão do cyberataque, porque, de acordo com muitos outros irmãos, e com o sonho que o Senhor também me deu, o sonho e uma visão que o Senhor me deu, eu vi ó, claramente um cyberataque sendo planejado de dentro do governo, como se fosse algo que era para ser de uma forma, né? Era para ser um caos, mas era para ser um caos planejado. Mas o Senhor se usa disso para poder fazer com que eles mesmos percam o controle daquilo que eles estavam tentando fazer. E isso beneficia nós, os cristãos, os que creem, os que estão esperando esse movimento profético. E aí, eu trouxe um exemplo, né, dois exemplos de flash crash, né, para os irmãos entenderem. Aqui o mercado estava descendo, estava, né, descendo normal, mas ele teve um movimento de queda muito alto. Não sei se os irmãos estão vendo, não sei se o vídeo está na frente. Deixa eu ver aqui, não dá para saber, vou tentar baixar mais um pouquinho. Vendo? É um exemplo de flash crash. O mercado desce violentamente,
com uma vela só nesse caso, e aqui ele sobe, né, de outra forma também violenta com uma vela só. É o que aparenta nesse gráfico. Aqui tem um outro gráfico diferente. Também é um flash crash. Ele vai descendo em velas, né, menores do que essa primeira, e também vai subindo de forma progressiva. Ele desce de forma violenta, mas progressiva. Você vê que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas. E a alta ainda mais, né? Uma dúvida aqui se sobe ou não sobe, mas você vê o mercado se recuperando. Na visão que eu tive, e também compartilhei no canal, era diferente. Na minha visão, né, a visão da mansão sendo derrubada, eu vi um mercado que vinha lateralizado, e o que me chamou a atenção eram três velas grandes. Ou seja, não era uma única vela, como primeiro exemplo. Estava mais parecido com esse aqui. E eram velas assim, ó, desse tamanho, gigantes. Eram duas velas grandes e uma que era metade das duas últimas. Aqui era como se o mercado fosse desligado e ele voltasse de onde ele estava inicialmente e continuava com aquela tentativa de subir, de recuperar ou não. Era isso que eu vi. Essa queda, né, o Flash Crash, é uma grande oportunidade para conseguir comprar mais criptos da ISO 222. É um novo sistema financeiro global. Né? É algo que já está sendo em prática. Se vocês colocarem isso no YouTube, no Google ou em inteligência artificial, vocês têm mais informação sobre isso. Que eu acredito particularmente que está sendo é a preparação para o sistema monetário da besta. Ainda não é, mas está sendo preparado para. Todavia, o senhor tem falado de uma janela de oportunidade para que a gente possa usar de tudo isso que ele está planejando para fazer um grande mover profético. E o objetivo o senhor já tem falado através de vários vídeos. Aqui eu trouxe algumas moedas, né, que fazem parte desse ISO 222, que é esse novo sistema monetário financeiro internacional. É o novo sistema financeiro do mundo global. Vai ser uma coisa só. E aqui, ó, tem várias moedas aqui, tem várias tecnologias, bancos trabalhando nesse sistema, mas eu consegui separar algumas aqui que estão aparentemente nesse gráfico, nesse infográfico. E aqui está, se vocês quiserem tirar print, são as moedas que estão aqui. Elas não são necessariamente as moedas proféticas, mas são as moedas que fazem inicialmente parte desse ISO 222, que é esse sistema novo global. E aí eu pergunto, o que o senhor tem falado para mim, né, pessoalmente? O meu objetivo profético, né, é pegar essas moedas que são sementes, como os irmãos têm falado, e transformar elas nas moedas que são do ISO 222. Ou seja, esse Flash Crash vai ser uma oportunidade de comprar novos ativos. A gente vai pegar dinheiro físico, transformar em digital e vai usar dessas moedas que têm pouco valor, elas vão subir em valores, elas vão cair para valores inimagináveis, impossíveis, naturalmente falando. Mas o Senhor vai fazer isso acontecer para que a gente consiga comprar muitas quantidades dela. Para que quando elas voltem, tanto para o valor atual quanto para o valor profético de alta, porque o Senhor fala de dois movimentos proféticos, um de uma queda repentina muito grande e de uma alta repentina também muito grande. Então, primeiro a gente compra lá embaixo e vai vendendo aos poucos. Eu vou mostrar mais isso aqui para os irmãos, do que o Senhor tem falado para mim, para que também possa ajudar os irmãos. Então, o objetivo é esse: oportunidade de comprar por valores impossíveis, vender por valores altos também impossíveis e trocar criptos, né? Essas comuns, essas sementes, pelas ISO 222. Além dessas aqui, tem outras, mas em especial o senhor tem falado muito sobre XRP e XLM. E aí, quais são os valores de compra e venda? Tem muitos irmãos falando sobre isso. Eu não vou falar de todas aqui nesse vídeo. São muitos vídeos que tem no YouTube, são valores assim muito diferentes, mas eu vou falar da que o Senhor tem usado para mim de forma principal. Eu até traduzi um vídeo do pastor Greg, dos valores da experiência que ele teve com a Shiba. Eu estou falando muito da Shiba porque é essa moeda que o Senhor está me fazendo investir com muita força. Então, eu quero trazer o vídeo aqui e colocar para os irmãos assistirem. Quero compartilhar com vocês a minha história louca sobre o Flash Crash da Shiba Inu, uma confirmação que você não poderia inventar. O Senhor tem me falado muito sobre Flash Crashes, e eu tenho uma história para compartilhar. Já falei sobre isso no meu canal, mas quis fazer um vídeo porque as pessoas sempre perguntam onde colocar ordens de compra a preços baixos. Primeiro, quero dizer que há muita especulação acontecendo agora, com uma nova administração chegando e o velho sistema financeiro fiduciário saindo.
Há especulações de que eles podem precisar colapsar o sistema, ou que o sistema será colapsado antes de migrarmos para o digital. Sabemos quem são os principais jogadores que estamos observando, guiados pelo Senhor. XRP, XLM, algumas dessas moedas ISO que vão rodar esse novo sistema financeiro digital. Com isso em mente, um flash crash pode acontecer muito facilmente. Também há conversa sobre a eliminação do USD, que é o Tether, o que poderia fazer o Bitcoin e o Ethereum colapsarem. A Shiba Inu é construída sobre o Ethereum, então tudo isso é bem possível. Mas quero compartilhar minha história com vocês e dar um preço que acredito que o Senhor confirmou. Meu amigo James, que aparece sempre, tem revelações incríveis, é definitivamente um vidente de Deus. Ele me disse, Gri, quero compartilhar algo sobre a Shiba Inu. Ele disse que estava buscando o Senhor em um lugar secreto, orando sobre isso. Ele alocou dinheiro para colocar em ordens de compra a preços baixos, sentindo que o Senhor o guiou para fazer isso. Deus fala muito com ele através de números, comigo também, e com muitos de vocês. Se você tem problema com isso, bem, há um livro na Bíblia chamado Números. Deus definitivamente fala conosco de várias maneiras, além de apenas uma voz suave e pequena. Muitas vezes, ele fala com James através de recibos, já que uma das funções ou negócios dele envolve muitos recibos, e Deus mostra padrões e números nesses recibos. Ele estava pedindo uma palavra específica, não me lembro exatamente qual, mas não é esse o ponto. Ele sentiu em oração que o Senhor disse para colocar ordens de compra a preços baixos para Shiba Inu com 8 zeros a partir da vírgula, 0,01 seria um centavo, mas 0,00000000000081. Acho que ele conseguiu fazer isso no Coinbase ou talvez no Kraken. Eu sei porque também tenho ordens de compra a preços baixos configuradas. Deixe-me dizer, com 10 dólares e 8 zeros, você pode conseguir mais de 1 bilhão de Shiba Inu. Acho que isso foi há alguns meses. Então, ele me disse, preciso te contar isso. Ele tirou uma foto do recibo, e havia uma palavra de confirmação no recibo que o fez saber que Deus estava falando com ele, confirmando para colocar uma ordem de compra a preços baixos para Shiba Inu com 8 zeros. Ele queria essa confirmação porque era uma quantia substancial, e ele leva essas coisas muito a sério, como todos nós devemos. Devemos levar tudo ao Senhor, orar, buscar confirmação, não apenas seguir vídeos de outras pessoas. Não posso enfatizar isso o suficiente. Então, ele me contou isso, e eu disse, nossa, incrível, obrigado por compartilhar. Até aquele momento, eu não tinha muito sobre flash crashes. Cerca de 30 minutos depois, estou no meu carro, dirigindo, paro em um semáforo, e o carro bem na minha frente tem uma placa com a palavra de confirmação. Eu pensei, James acabou de me dizer que essa era a palavra que o Senhor mostrou a ele como confirmação para Shiba Inu, para colocar uma ordem de compra com 8 zeros. Juro diante do Senhor, enquanto estou pensando nisso, olho para a direita e vejo 2 outdoors. Um diz 8 zeros, o número 8 e zeros escrito como ZRF ao lado, outro outdoor diz dinheiro fácil. Esses outdoors eram iluminados, e o que dizia dinheiro fácil estava bem ao lado do que dizia 8 zeros. Não sei o que significava o 8 zeros ou o dinheiro fácil. Talvez fosse algum tipo de casa de câmbio ou algo assim. Mas achei muito legal. Parei atrás do carro, pensando que era a palavra de confirmação para Shiba Inu com 8 zeros que o James tinha me falado. Depois, olho para cima e vejo 8 zeros no outdoor, ao lado, dinheiro fácil. Não perseguimos sinais, os sinais nos seguem, e Deus faz isso. Sei que Ele faz isso com todos vocês também. Achei tão legal. Queria compartilhar isso porque muitas pessoas perguntam, e eu sempre digo que não tenho muito sobre flash crashes, mas tive essa experiência bem poderosa. Não sei quando vai acontecer, mas estamos orando sobre isso. Tudo que sei é que Deus vai fazer isso. Senti outro dia que possivelmente tudo vai cair antes de subir. Estamos falando de criptomoedas, nada aqui é conselho financeiro. Irmãos, então, o que o Senhor tem falado comigo?
Antes de ter essa visão do Shiba, do touro e no dia seguinte do urso, o Senhor me deu dois sonhos, também divididos em duas partes. Em um dia eu sonhei que viam três ondas. Estava na praia e viam três ondas, três tsunamis gigantes. Uma, duas, três, e elas não tinham intervalo. Vieram uma atrás das outras, e elas não me causavam dano. Eu também já compartilhei isso e eu esqueci totalmente desse sonho. Acordei e nem lembrei desse sonho. No dia seguinte, eu tive um outro sonho, que eu estava também nessa praia. A minha esposa saía para ir ao banheiro, ela, né, saía, eu calculava um tempo, ela acha que vai demorar uns 40 minutos para ir e voltar. E a demora dela começou a me deixar um pouco ansioso do sonho. E aí, quando eu olhava para cima e para trás, a praia ela ficava já no nível muito abaixo do nível da rua. E quando eu olhava para cima, eu via tanto aquele paredão que subia até a rua e uma onda extremamente gigantesca vindo de trás, ou seja, o mar está à minha frente, mas a onda ela está vindo das minhas costas, ou seja, da terra, algo totalmente impossível. O que eu tenho interpretado, irmãos? Estou orando ao Senhor, a gente continua orando, continuo buscando ao Senhor, a face do Senhor, por tudo isso e para muito mais coisas que o Senhor tem dado direção de oração. E o que eu percebi do Senhor? Que essas três ondas são movimentos naturais, previsíveis. E até alguns irmãos chamam de cisne brancos, né? São movimentos previsíveis, que vão vir, vão ser grandes, e quem sabe a gente pode usar essas três ondas previsíveis para acumulação de mais moedas, para que a gente consiga ter mais recursos na hora do Flash Crash e do Flash Rally. Né? Flash Crash para baixo, Flash Rally para cima, movimento de alto, absurdo. E a quarta onda é uma onda impossível, naturalmente, fisicamente impossível. Uma onda gigante que vem da Terra. E aí eu continuei orando ao Senhor sobre o que é essa onda, né, pedindo mais discernimento, e aí o Senhor me dá essas duas visões, da Shiba e do touro, e no dia seguinte do urso. E o que é interessante é que no sonho da onda impossível, eu me lembrei de ter sonhado dessas três primeiras ondas, ou seja, eu tinha esquecido totalmente do sonho, e no sonho me lembrei desse sonho. Isso foi muito interessante. Nas próximas semanas, né, recentemente, o Senhor me deu essas visões. E o que eu entendi? Que a visão do cachorro, né, do Shiba, do touro e do urso é essa onda impossível. Algo que as pessoas vão estar esperando ir numa direção, mas vai acontecer algo totalmente diferente. A gente vai estar no movimento de alta, e vai ser uma alta assim, muito interessante. As pessoas vão estar super ansiosas, né, que as pessoas chamam de FOMO, que é aquela é, ansiedade de mercado de alta, todo mundo colocando dinheiro e vai ter uma queda absurda. Então é muito importante ter total cautela e não ficar desesperado quando as moedas caírem, despencarem de valor. Por quê? É nesse momento que as nossas ordens de compra a valores muito baixos serão executadas. Não é para entrar em pânico, não é para ter medo. Um tsunami causaria um medo muito grande. Não é para ficar nessa loucura de corrida do rato, de tentar vender, de tentar comprar, ai meu Deus, a 40 cêntimos, a 50 cêntimos. Irmãos, calma. Ore ao Senhor, busque o Senhor, pede orientação, discernimento de cada ação, de cada ordem que o Senhor vai direcionar você para comprar. Por que eu estou falando isso? Eu orei ao Senhor, e antes mesmo de orar nisso de forma concisa, o Senhor já me disse o que eu tinha que fazer. Eu coloquei aqui os valores, né, que o irmão colocou, que são o Shiba 8 zeros. E em outro vídeo, que eu procurei, mas eu não encontrei, ele fala que ele estava dirigindo numa estrada e ele viu uma placa, Shiba a um valor. Por exemplo, eu não sei os valores exatos, porque eu estava procurando o vídeo e queria trazer, mas não encontrei. Mas qual foi a visão dele? Meu sonho dele, que ele estava dirigindo e ele viu uma placa, Shiba 30 cents. Ele continuava dirigindo, Shiba, viu uma outra placa, Shiba 60 cents de dólar. Continuava dirigindo, Shiba 90 centes de dólar. E ele continuava dirigindo, ele viu essas três placas e continuava dirigindo. E depois ele viu assim, saída. E ele pegou essa saída. Aí na saída estava escrito assim, Shiba $1. E eles pegavam a saída dessa avenida principal.
E ele, nessa saída, ele olhava na estrada e ele viu uma montanha gigante, em cima da montanha escrita XRP. Ou seja, na visão dele, no sonho dele, ele via esses três níveis de valores. No último de um euro, escrito, um dólar, escrito saída, e ele via uma montanha com o nome XRP. Se eu encontrar esse vídeo, eu vou colocar lá no grupo, né, lá no WhatsApp. Inclusive, vou deixar o link do grupo novamente aqui nos comentários, se você ainda não faz parte. Entre no grupo, porque o grupo tem sido muito edificante, né? Muito, os irmãos estão se ajudando, para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade, os irmãos conseguem se ajudar. E o irmão via isso, ele via essa montanha e ele entendeu que ele precisava fazer as vendas naquele valor e colocar tudo em XRP. Antes de eu ver esse vídeo, o Senhor tinha me dado uma visão quando eu fui me deitar. Eu não estava em oração, eu fui deitar e tive uma visão. Mas eu tinha orado ao Senhor sobre o que era tudo isso. Eu era muito recente nesse negócio de transferência de riqueza. Estou sendo muito sincero, irmãos. Eu estava muito novo naquilo, não entendia quase nada, e o Senhor me deu uma visão. E eu não entendi inicialmente o que foi, compartilhei com alguns irmãos, e né, os irmãos foram dando alguma direção, e continuei em oração, e o Senhor foi me explicando. Né? Ou seja, como, né, eu coloquei aqui, ó, como e onde definir os valores para minhas ordens. Resposta muito óbvia, né? Coloquei aqui, ora ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Ora ao Senhor. Porque antes mesmo de eu orar, o Senhor já tinha me respondido. O que o Senhor me mostrou na visão? Eu via três carros amarelos. Três carros amarelos. Eu entrava no estacionamento, tipo esse do shopping, né, que tem aquela parte circular, né, que você desce assim. Eu chegava no estacionamento a pé, eu via três carros estacionados. Primeiro eu vi um carro mais básico, um carro mais comum, né, um carro popular. Do lado dele eu já vi um carro melhor, mas eu não consegui identificar a marca, não consegui identificar modelo, nem nada. E no terceiro eu vi um carro esportivo, um carro melhor, um bom carro. E eu não entendi nada, fui dormir. Eu tive essa visão indo deitar. Eu fiquei pensando naquilo, fiquei orando, e amém. Eu estava muito empolgado com tudo isso que o Senhor estava fazendo, e continuei orando. Aí eu acordei, acho que no dia seguinte fui para a rua, né, na beira de um rio, fui orar. E nisso que eu estava orando, caminhando, eu olhei para baixo, assim, né, orando para o Senhor, e eu via, né, tinha umas barras, assim, né, de apoio para a mão, né, para você não cair no rio, um guardrail. E eu segurava naquilo e olhava para baixo. Quando eu olhava para baixo, eu via que a sombra desse guardrail, né, desse corrimão, ele formava um gráfico em descida. Isso foi muito interessante. E no meio desse gráfico tinha uma tangerina mordida. Tinha alguém que deu uma mordida e deixou ela ali. E ainda não tinha entendido nada, irmãos. Continuei orando, continuei buscando. Eu não sabia o que significavam os carros. Alguns irmãos disseram: isso são 3 dias, isso são 3 movimentos, isso são, sei lá, 3 anos. E depois eu vi essa tangerina. Aquilo me chamou muita atenção, porque é algo, sabe, meio tosco, vamos colocar assim. Mas eu olhei para aquilo e aquilo me chamou muita atenção. E comecei a orar e falar com o Senhor e não entendi muito bem. Até que um dia eu estava conversando com um professor e ele me falando sobre as ordens, né, em Fibonacci, né, que eu até coloquei aqui, ó, Fibonacci colorida. Irmãos, quando ele traçou a Fibonacci, eu estava vendo uma aula dele, quando ele traçou o Fibonacci, aquilo explodiu minha mente. E eu falei assim, agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar três ordens nessa região amarela, que os irmãos estão vendo aqui, aqui, e uma ordem na laranja, né? Porque é a cor da tangerina. Isso foi pessoal, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem fazer valores diferentes, eu vou explicar isso com muitos, para os irmãos entenderem, mas que os irmãos têm total liberdade. Principalmente, olha, o Senhor, busque direção, porque comigo foi extremamente específico e eu estou mostrando isso para os irmãos. E até tem uma ferramenta que eu fiz e que eu quero compartilhar com os irmãos no final aqui da aula. E espero que isso ajude os irmãos a conseguirem colocar os valores certos das ordens. Mas o que o Senhor mostrou? Que eu tinha que fazer três ordens em valores diferentes, que são representados por aqueles carros, um carro popular, um carro melhor e um carro esportivo. E depois eu vi uma tangerina mordida, ou seja, uma fruta que era para ser doce, devia estar um pouco amarga, a pessoa cuspiu ela, e ela ficou exatamente, cara, nas linhas verticais, assim, sabe? Diagonal para baixo, representando muito claramente o movimento de queda, e tinha uma tangerina, ou seja, talvez uma última compra. Uma ordem um pouquinho mais abaixo que vai dar ainda alguma coisa, ainda vai dar algum suco, né? Vamos colocar assim. Aí o Senhor, como disse aqui, ó,
o senhor me orientou a fazer 3 ordens nas regiões amarela e uma na região laranja. Eu falei assim, irmão, como é que eu vou seguir, como é que eu vou me orientar para isso, né? Eu fiquei orando ao Senhor, como é que eu vou chegar a esses valores? E aí eu fui para o chat GPT e falei, olha, como calcular a Fibonacci, tal, porque eu não sei traçar isso em gráfico, irmãos, não sei, não é minha área, não sei mesmo. Eu fui pro GPT. Falei assim, ó, o valor dela. Aí ele me perguntou qual era o valor atual. Eu falei, ó, o valor dela tá tal. E ele me deu esses valores. Eu achei aquilo assim, né? Mesmo tendo explodido na minha mente, eu falei assim, não, eu quero estudar mais sobre isso. E eu fui pesquisar e vi que algumas corretoras não permitem colocar essas ordens de valores muito diferentes do mercado atual, porque elas são desativadas com a movimentação do mercado. Se distanciar muito do valor atual, essas ordens são canceladas, desativadas. Em algumas corretoras, isso é algo muito importante. Elas têm um prazo de validade. Quando você vai fazer sua ordem limite, algumas são 30 dias, 45 dias, tem umas que são 1 ano e tem umas que são ilimitadas. Eu fiz ilimitado e eu usei a Kraken. Kraken não, perdão, a KuCoin. Não tive problemas, tive gente que tem dificuldade para fazer cadastro nela, né, fazer o login. Eu não tive. Para mim foi muito simples. Eu fiz. Mas dizem que você pode fazer na KuCoin, na Kraken, na OKX. Agora, na Binance não é possível fazer essas ordens de valores muito diferentes. Você consegue fazer um valor próximo. A Coinbase profeticamente é travada e a Robinhood também é travada. As pessoas, alguns irmãos falam que sonharam, tiveram visão, e quando eles viram o movimento acontecendo, eles foram sacar, foram e as corretoras elas bloquearam o acesso por 3 dias. Alguns disseram uma semana sem conseguir acessar e fazer o saque daquele dinheiro ou transferir para outra corretora. Então, o que que eu recomendo, né? O que que eu fiz e pretendo continuar fazendo? Abrir contas em mais corretoras, tanto para mim quanto para minha esposa, para que a gente tenha um maior volume de retirada e de transferência, caso a gente queira transformar em moeda fiduciária, como euro, dólar, real, e também transferir de uma corretora para outra, né? Às vezes você compra direto em cripto, para que os irmãos tenham mais liberdade em transicionar e usar de fato o dinheiro. Algumas vão bloquear, como é o caso da Coinbase e Robinhood, profeticamente, tá, irmãos? Isso são visões e sonhos que outros irmãos tiveram, eu estou compartilhando com vocês aqui. E qual foi o valor que eu, né, coloquei de acordo com as ordens que o Senhor me orientou a fazer? E o que que o Senhor me orientou? Que o valor dela está X, por exemplo, aqui, 0,00, 4 zeros, 14,48. E que o valor profético, ou seja, o valor final que ela vai chegar, é esse 8 zeros, 81. Né? Outros irmãos viram 7 zeros, 900 e alguma coisa. Mas o valor que o Senhor me orientou a fazer, na época que eu fiz as ordens, foi esse aqui, 8 zeros, 81. Então, pedi para ele traçar Fibonacci nesses valores e me dá ali uma região amarela e laranja, né, de segurança dessa Fibonacci. E foi esses valores que o Senhor me orientou. 5 zeros, 3 ordens, 5 zeros, 58, 65 e 80. E por último, uma ordem mais avançada, uma ordem mais longe do seguro, que estava ainda assim no 5093. Por quê, irmãos? É muito difícil que o senhor pode fazer tudo. E houve até um certo, assim, né, uma discussão saudável de irmãos, por que o senhor dá valores para uns irmãos, dá outro valor para outros irmãos? E teve uma irmã que foi muito clara, muito sábia em explicar, e é algo que eu já estava conversando aqui em casa. É muito simples, irmãos. Por exemplo, eu tenho X quantidade de Shiba e condições de comprar Shiba. O irmão tem outra. Então, para mim, o Senhor deu esses valores. Mas para vocês, o Senhor pode dar valores totalmente diferentes, até mais baixos do que o meu. Mas para mim, o Senhor me recomendou fazer essas ordens. Não necessariamente 3 ordens aqui e uma ordem laranja, mas níveis de segurança. Ou seja, daqui até aqui eu posso fazer ordens. E daqui até aqui eu posso fazer menos ordens, porque são mais agressivas. Menos chance dessas ordens serem executadas, serem finalizadas. Até porque tem ordens que elas podem ser executadas parcialmente. 3%, 50%. A ordem ela não necessariamente precisa ser totalizada. Ela pode ser executada parcialmente. E aí, o que é interessante? Né? Eu tive muita dificuldade em colocar isso para poder realizar minhas ordens na corretora. E aí eu pensei em usar uma outra IA para criar uma calculadora para facilitar. Eu coloquei ela aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é o desenho de Fibonacci, né? Essa proporção áurea, geometria sagrada, tem muitos nomes. E aí eu vou fornecer esse link tanto aqui na descrição quanto lá no grupo. Vamos, ó, aqui a gente tem essa ferramenta que eu desenvolvi. Eu não sou desenvolvedor,
mas usei uma IA para poder gerar, para poder facilitar essa questão de saber aonde colocar as ordens. Se o senhor também te direcionar para fazer as ordens dessa forma, essa ferramenta pode te ajudar. Se os irmãos quiserem colocar em valores muito específicos, o senhor disse que, por exemplo, o irmão viu o valor lá a, né, 000081, 8081. Se os irmãos quiserem colocar esse valor, amém, ore ao Senhor e coloque. Para mim, o Senhor disse para ter mais cautela. Ou seja, pode ser que o valor até chegue naquele ponto. Mas pode ser que a minha ordem não seja executada. Então, para mim, o Senhor me disse para eu colocar ordens em Fibonacci nessas regiões amarelas, que é a partir dos 50% de Fibonacci. Quando os irmãos, o GPT, se você colocar, traça, ele vai te mostrar onde é a porcentagem de cada um, de segurança, para que você possa colocar suas ordens. E para facilitar, eu fiz essa ferramenta. Mas o ideal é que vocês usem as duas para poder verificar uma com a outra. Aqui é muito simples, tem XRP, XLM, Shiba, isso é indiferente. Todas elas são iguais, a única coisa que vai mudar é que no final, depois de calcular, vai ter aqui para exportar em PDF, em documento, né, para facilitar até os irmãos guardarem. Quando foi, qual o valor que eu fiz a primeira ordem. É só para guardar, é só para você poder baixar um relatóriozinho. E aqui como é que funciona? O preço da Shiba, o preço atual, deixa eu ver se é esse que está aqui, eu vou deixar aberto aqui para facilitar, tá 401402. Eu venho aqui e colo esse valor. E aqui, preço fundo flash crash, ou seja, é o valor profético que a moeda vai chegar. Nesse caso aqui, né, do pastor Greg, é 0,8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81. Pronto, tá aqui. E o preço topo é o flash rally, ou seja, o valor mais alto profético que a moeda vai chegar. No caso que eu estou crendo, que o Senhor me deu para crer, $1, que foi nesse vídeo que eu, né, nesse conteúdo do vídeo que o irmão teve lá do sonho, que ele viu a saída a $1. Esse valor de Fibonacci foi o valor que o Senhor me deu para poder fazer as minhas odds. Esse valor que é porcentagem, ou seja, 58% de Fibonacci, 67% de Fibonacci e 83% de Fibonacci. Eu posso colocar até mais uma. E também posso colocar vírgula, na verdade aqui ponto, 83,4. Ele vai me dar a porcentagem 83,4 de Fibonacci, que é uma região de cálculo matemático para ver até onde aquela moeda pode chegar. No caso, a gente tem o valor atual e tem os valores proféticos. Então a gente vai calcular Fibonacci dentro da profecia. Isso foi o que o Senhor me deu, tá, irmão? Você não pode fazer de forma totalmente diferente. Por exemplo, se o irmão deu 0,81 e que você quiser colocar 0,81, amém. Coloque 0,81, mas siga a orientação do Senhor. E aqui é a mesma coisa. O Senhor me deu ordem para baixo e eu falei assim: eu vou repetir, vou fazer a mesma coisa para cima. Vou colocar essas ordens do 58, 67, 83 também para o rally, ou seja, também quando a moeda for subindo. Eu não quero vender $1, porque pode ser que esteja todo mundo querendo comprar $1. Assim, então eu vou ser mais cauteloso. Vou vender ela antes de chegar. Eu vou vender ela, no caso, a 58% de Flash Rally, 58% de Fibonacci, 67, 83. Mas aqui os irmãos podem colocar qualquer valor. Irmão, eu quero fazer uma ordem a 30%. Amém, irmão, pode fazer. É só você vir aqui e trocar aqui por 30. 30, aí bota uma vírgula para separar. Se os irmãos quiserem colocar, né, 30, alguma coisa, no caso aqui seria ponto, ponto 8, 30,30.8, vai ser a porcentagem de 30,8. Esse número de ordens os irmãos podem ignorar, porque isso não está funcionando. Né? Como eu falei, eu não sou desenvolvedor, eu usei uma A para criar essa aplicação aqui. E aqui é para facilitar o montante que os irmãos têm para colocar. Vamos supor, eu quero fazer, no caso aqui, 4 ordens de compra, né, quando o preço cair. Então, aqui ela vai dividir o valor certinho para cada ordem. Por exemplo, aqui, vamos supor que os irmãos têm R$ 2.500. Não vamos quebrar mais, vamos quebrar mais. R$ 10.500, ou dólares, amém. Que o Senhor abençoe os irmãos. E clica aqui em calcular. Aqui, são os valores das ordens. E aqui tem mais umas coisinhas interessantes que eu quero mostrar para os irmãos. Eu não sei se o vídeo aqui está atrapalhando. Eu vou até tirar. Como é que tira aqui? Vou botar aqui, ó. Será que tem como pegar depois? Eita, Jesus, tem como pegar depois. Vamos voltar lá. Vou deixar aqui bem claro para os irmãos, ó. A primeira ordem vai ser executada aqui, ó, 0.00030450508939098. Os irmãos vão copiar isso aqui e esse vai ser o valor de compra. Vem aqui e copia. Vai ser o valor de compra que o irmão vai colocar lá na corretora.
Ou seja, quando a moeda chegar nesse valor aqui, ele vai executar. Aí os irmãos está aqui, ó, o capital que o irmão vai colocar nessa ordem. Ah, irmão, eu quero colocar mais ordens. Aí o irmão vem aqui, ó, adicionar. Aí, ela adicionou em 58, mas eu não quero 58, eu quero, como eu falei, ó, 30,8 de Fibonacci. Aí ele vai dividir, tá vendo? As outras ordens, em vez de 3.500, vai para 2.625. E ele deu exatamente o valor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 97, tarará. Os valores exatos que os irmãos vão fazer as ordens de compra. E aqui é o valor total, ó. Os irmãos. E o que é interessante, ó, como os valores são diferentes, você não consegue ter uma ideia de quantas Shibas os irmãos vão conseguir comprar, ou XRP, ou a moeda que o irmão colocar. Mas aqui, ó, com 10.500, nesses valores aqui, nessas ordens aqui, os irmãos vão ter 2 bilhões 407 mil 407 milhões 282 mil 886 Shibas, ou seja, né, e mais ali os fracionários. E aí o que é interessante? Por que eu coloquei esse aqui de preço topo, né, o Flash Rally, o valor profético de alta? Para que os irmãos depois consigam ver, ó, eu tenho essa quantidade aqui agora, que eu consegui comprar no Flash Crash, e eu vou pegar esse valor e vou colocar ele para vender. Para vender em quanto? Nessa Fibonacci aqui de alta. O que é interessante? 30,8, ou seja, eu quero vender quando ela, no preço atual, quando ela atingir esse valor aqui. Então eu vou vender ó, a 0,30, a 0,67 e a 0,83. Eu tenho essa quantidade aqui ó, de Shibas, né, que foi a quantidade que eu consegui aqui na compra, e isso vai me dar um total de 1.450.802 dólares ou reais, dependendo de quantos irmãos vão colocar. Você já consegue ter uma ideia, mais ou menos, de quanto aquilo vai render. Vai render. E aqui é uma porcentagem de valorização que eu coloquei também. Mas os irmãos podem mudar isso da forma que quiser. Pode colocar valores diferentes tanto aqui em cima, antes de calcular, tanto aqui embaixo, depois, ó, pode subir também, ó, 40, e só dar um tabzinho ou clicar fora, que ele já recalcula os valores. Não se preocupe. Irmão, como é que eu vou saber ver para salvar isso? Eu posso clicar aqui, ó, em exportar, em CSV, o ideal é PDF. Vai lá no seu download, essa aqui, ó. Pronto, aqui, ó. $1, 10.500, valor do seu total em porcentagem, total de unidades. Fica tudo salvo aqui para os irmãos exportarem a planilha de vocês e se organizarem também. Essa foi a ferramenta que eu criei e usei para fazer as minhas ordens e poder me organizar também naquilo que o Senhor tem. Os irmãos podem, eu quero que, né? Como eu disse, ó, quando o irmão clica aqui, ó, aqui em cima fica Shiba Inu. Isso. Mas aí, se o irmão quiser, né, pode fazer também LUNC, BTC. Eu fiz essas, tá? XRP, XLM, Shiba Inu, LUNC e BTC. É só para na hora de exportar ficar salvo diferente ali o nomezinho. Mas a funcionalidade é a mesma. Todas elas conseguem calcular. E aqui os irmãos, né? Consegui mais 500. Os irmãos colocam lá mais 500 e calcula, né? Nas ordens, com os valores. Lembra sempre de pegar o valor atual da cripto. Se preciso, vai na corretora e pega o valor para poder o valor ficar bem certinho. Mas, irmão, isso aqui é mais para poder ajudar os irmãos a fazerem as ordens, a decidir os valores que os irmãos vão colocar as ordens de compra e de venda para Flash Crash, Flash Rally. Mais uma vez, se os irmãos quiserem colocar no valor profético, amém, irmão. Se o Senhor te orientou dessa forma, amém. Para mim, o Senhor disse para ter mais cautela e colocar em valores diferentes. Como eu disse, 3 carros amarelos, 3 regiões amarelas e uma no laranja, que foi exatamente o que eu fiz. As minhas ordens não são exatamente essas aqui, né, que eu mostrei para os irmãos, são outras. Mas aqui é um valor que eu deixei pré-determinado, porque essa região aqui é uma região segura, dos 58 aos 89,9. Deixe sempre esse valor, se os irmãos forem usar essa ferramenta, forem fazer as ordens dessa forma, deixe de 90 para baixo. Acima de 90, o cálculo pode dar errado. Os irmãos têm um valor diferente aqui que não tem nada a ver com o que é usável. Então, os irmãos coloquem calcular, por exemplo, 90% é o limite do Fibonacci para você fazer uma ordem segura. Aqui eu já considero até vermelho. Acho que de 85% de Fibonacci para baixo se torna laranja. Pelo menos acho que foi isso que eu vi da última vez que eu pesquisei. Então, que os irmãos tenham cautela em colocar os valores aqui de porcentagem de Fibonacci. Aí ele vai chegar a 5 zeros, 21. Esses são os valores mais baixos de compra, ou seja, e ainda assim seguro, ou seja, mais chance de você conseguir fazer com que as suas ordens sejam executadas. Eu, particularmente, creio que todas as ordens que os irmãos colocarem, orientados pelo Senhor, vão ser executadas. De uma forma, se coloca A, se coloca B, se coloca lá no talo, lá embaixo, eu acredito que vai funcionar se for guiado pelo Senhor. Porque às vezes os irmãos falam, irmão, eu tenho R$ 10.
Irmãos, com R$ 10, em 8 zeros, irmãos conseguem fazer, como viram no vídeo, um valor absurdo. Agora, para irmãos, às vezes tem irmãos que têm mais recursos. Então o Senhor fala: não, você só vai fazer dessa forma. Então faça de acordo com o que o Senhor te orientar. Em nome de Jesus, não faça nada por conta própria. Certamente vai dar errado, se você fizer por conta própria. Irmãos, esse é o vídeo. Eu sei que pode parecer confuso. Para alguns irmãos isso pode ajudar, para outros pode atrapalhar. Mais uma vez, ore ao Senhor para direcionar aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Não se baseie no meu vídeo ou no vídeo de qualquer outra pessoa. Busque ao Senhor. Ele morreu na cruz, rasgou o véu do templo, para que eu e você tivéssemos livre acesso, para que pudéssemos entrar com ousadia na sala do trono. Então, irmãos, busque diretamente na fonte. Para mim, o Senhor, faça dessa forma. Estou te dando conhecimento e sabedoria para fazer dessa forma. Peça ao Senhor também conhecimento e sabedoria para fazer da forma que Ele quer que você faça. Amém, irmão? Não me use como, o irmão disse que é para investir e vou fazer igual irmão. Irmão, vai dar errado. Já lhe digo de prontidão. Busque o Senhor em tudo, seja para fazer um bolo, seja para fazer, para arrumar a sua casa, seja, meu irmão, o Senhor quer intimidade, Ele quer se relacionar com você em cada área, em cada esfera da sua vida, para coisas mais mirabolantes e megalomaníacas, também para as coisas mais simples, como fazer um café da manhã. Eu tive um relato de um irmão que não sabia fazer bolo. Ele orou ao Senhor, irmãos, porque ele precisava entregar um bolo, e o Senhor deu para ele a receita de um bolo, irmão. É um irmão que não tinha, né, assim como eu, o menor hábito culinário, mas o Senhor usou e abençoou, irmão, um bolo, algo simples que algumas irmãs chegam ali e fazem com maior, né, habilidade. E o irmão não tinha, ele orou, e o bolo ficou maravilhoso. Olha que glória. O Senhor quer se envolver com você, irmãos. Não se baseia na experiência de terceiros, busque a sua com o Senhor. É isso que eu tenho para dizer com esse vídeo. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar aquilo que o Senhor me diz, a orientação que Ele me deu, para que possa ser útil como um norte. Ó, o irmão buscou o Senhor e o Senhor falou: ó, faz 3 ordens assim, faz uma ordem assim. Essa ferramenta vai estar disponível, se os irmãos quiserem usar, está à total disposição, para que os irmãos possam usar. Falar: irmão, eu quero ser mais cauteloso também, mas não entendi a ferramenta. Irmão, pode me mandar mensagem lá, que eu explico mais ou menos como funciona. O vídeo também, você pode voltar, pode ver. Essa questão da porcentagem, você pode perguntar para a inteligência artificial, irmão, como funciona essa porcentagem de Fibonacci em ordem de compra. Me explica essa ferramenta. O próprio GPT, o próprio inteligência artificial, seja lá o que for, vai também te explicar de forma até melhor do que eu. Então, assim, busque conhecimento, busque informação, busque o Senhor em primeiro lugar e faça suas ordens. O que posso resumir esse conteúdo? Vai ter um grande evento profético, impossível aos olhos naturais, de uma queda absurda, astronômica, que vai colapsar não só o mercado, mas a economia global. E o Senhor vai se usar disso para abençoar seu povo. E o inverso também vai acontecer. Vai ter uma valorização, uma expectativa muito grande, e é aqui que é muito importante, que os irmãos não podem ter amor ao dinheiro, que essa é a raiz de todos os males. Não seja ganancioso. Quando o Senhor colocar aquele valor para o irmão vender, venda. Ainda que, por exemplo, o Senhor me diz para vender a $1. Pode ser que chegue a 10. Já tive gente vendo falando que vai chegar a $900 uma Shiba. Irmãos, para mim o Senhor disse $1. Vou vender antes mesmo de $1, como o Senhor também me orientou, fazendo essa tabelinha aqui de Fibonacci. É isso que o Senhor me orientou. Se vai chegar a 10, vai chegar a 20, vai chegar a 3 mil, irmão, para mim não faz diferença. O que importa para mim é seguir a diretriz, a orientação que o Senhor me deu. Eu peço para que você faça exatamente o mesmo. Siga a orientação do Senhor. Irmão, eu estou sendo redundante, repetitivo, mas é por zelo e amor ao irmão. Não siga vídeo de internet. Não vá, porque fulano, porque ciclano é usado por Deus. Amém, irmão. Ciclano é usado por Deus, e Deus está usando, e o Senhor está falando com ele. O Senhor também pode falar contigo. O Senhor não me deu sonho. Amém. Continue buscando o Senhor. E o Senhor vai te mostrar, ó, ouça esse irmão, como fez comigo. Eu ouço muito o Brandon, isso tem trazido para os irmãos, mas para valores, o Senhor me trouxe esse que eu coloquei, né, o pastor Greg. Embora tenha um monte de pessoas diferentes falando de valores, irmãos. O Senhor me deu esses dois para poder ouvir. E eu tenho seguido aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E esse é o meu desejo para você também. Coloque diante do Senhor cada decisão, cada escolha. Peça sabedoria e conhecimento do alto, em nome de Jesus. Bom, vou ficar por aqui, porque eu acho que o vídeo já está
um pouco extenso. Vou tentar editar o mais rápido possível para poder compartilhar com os irmãos, que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, para que isso possa atingir o maior número de pessoas possível, para que elas também possam ser ajudadas, não só com as ferramentas, com as informações, com o explicado, aquilo que o Senhor tem falado, mas para que os irmãos também entendam que eles também precisam buscar o Senhor, quanto a valores, a ordem de compra, a ordem de venda e tudo mais na vida deles. Amém, irmão? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, fazer seu comentário. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Também tem o grupo do WhatsApp que os irmãos se ajudam. Isso tem sido maravilhosamente glorioso. Um irmão ajudando o outro, corroborando, ajudando. Ó, é isso aqui. Os irmãos têm compartilhado sonhos, revelações, visões. E também é um ambiente que a gente pode estar mais próximos, compartilhando, conversando com os irmãos. Bom, é isso. Espero que o Senhor te abençoe. Oro para que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, estabeleça o seu reino sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade, os projetos, sobre aquilo que o Senhor vai te usar para poder fazer nesse tempo do fim. Não ouça aqueles que vêm colocar medo, dúvida, humor. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ela é mansa, suave, doce, maravilhosa. Amém, irmão? Que o Senhor te abençoe, te guarde, e sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, irmão, que o Senhor te abençoe. Amém. Até a próxima.